Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Por que você está aqui hoje? E você que está assistindo em casa, por que você está assistindo esta conferência? Talvez você está pensando assim, olha, eu cheguei aqui porque teve um amigo que insistiu muito, e para ele parar de encher as paciências eu vim, né? Talvez você está pensando aí, não, eu vim aqui porque meu pai e minha mãe vinham e eu tinha que vir. Eu quero dizer para você que não foi por nada disso. Você está aqui hoje porque Deus, há muito tempo atrás, já tinha marcado esse encontro com você aqui. Eu tinha falado dia 26 de agosto de 2023. Eu tenho um encontro com esse filho meu, com essa filha minha, ali na Vila Guapira. Se você está aqui é porque o Espírito Santo está trabalhando no seu coração e trouxe você aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Amós 4, verso 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, ó Israel, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. O que é que Deus vai fazer? Que Ele está prometendo aqui, Ele falou assim, porque isto eu farei. Portanto, assim te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Você já pensou nisso? Você entende o que Deus está falando aqui neste verso? Ele está falando que Ele pensa em você, Ele tem planos para você, e Ele vai fazer alguma coisa, e essa coisa que Ele vai fazer porque Ele pensa em você, Ele está sempre pensando em você, e aí Ele fala assim, prepara-te para receber essa coisa que eu quero fazer para você. E às vezes a gente fica pensando, o que é que Deus vai fazer, né? E talvez você fique preocupado com o fim do mundo, pensando, Deus vai destruir esse mundo, é isso que Deus está falando aqui? E eu quero dizer para você, que os pensamentos de Deus para você são muito mais elevados do que você pensa, do que eu entendo, do que eu penso. Isaías 29, versículo 11, diz a palavra de Deus. Deus fala para você e para mim. Ele diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho de você. Eu bem sei os planos que eu projeto para você. E aí escuta aqui o que o Pai vai falar para você, quais são os planos dele, o que ele tem em mente para você. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você entende Deus falando aqui, o Pai de amor falando para você, falando assim, olha, eu quero dar para você o fim que você quer ter. Qual é o fim que você quer ter neste mundo? Quando chegar a última hora da sua vida, ou naquele momento quando Jesus voltar nas nuvens do céu, o que você quer para você? O que é que você espera receber de Deus? Eu quero dizer para você que Deus aqui está falando que é esse fim que Ele quer dar para você. De levar você para morar com Ele em um mundo melhor do que esse. Esse é o pensamento de Deus para você. É o pensamento dEle para mim. E por isso Ele fala assim, olha, eu vou fazer isso por você. Prepara-te para te encontrares com teu Deus, porque eu estou voltando. Eu estou voltando para te levar para um mundo muito melhor do que esse. E eu venho aqui no começo dessa nova semana, no início dessa noite, para falar para você que muitas vezes o diabo vai tentar te desanimar. E sabe por que eu sei disso? Que ele vai tentar desanimar você, porque ele tenta me desanimar também muitas vezes. E às vezes ele vai chegar para você e falar assim, olha, você tem ido longe demais. Você é um pecador tão grande, você não merece o perdão de Deus. Você não merece falar com Deus, você não merece o sacrifício de Jesus por você na cruz do Calvário. E quando ele falar isso para você, não argumente com ele, porque até aí é verdade. Eu não mereço a salvação que Jesus proveu para mim. Eu sou um grande pecador. Mas aí quando ele chegar e falar assim, Deus te abandonou, Deus não te quer mais, não há nada mais que Deus esteja disposto a fazer por você. Aí é hora de você falar para ele é mentira. Porque ele faz isso, ele mistura a verdade com o erro, a verdade com a mentira. E quando ele falar que Deus não te ama, que Deus te abandonou, fala para ele é mentira. Olhe para o Calvário e nunca duvide que Deus te ama mais do que tudo aqui neste mundo. O plano de Deus, o maior plano de Deus não é salvar você da angústia, do sofrimento, da tristeza, nem mesmo das doenças aqui neste mundo. Esse não é o plano supremo de Deus.
O plano supremo, máximo de Deus é salvar você para a eternidade. Pode ser que você vai ter que sofrer neste mundo. Pode ser que você vai ter que passar por enfermidades. Pode ser que você vai passar por angústias. Mas seja o que for que você tiver que passar, o plano original de Deus, o maior plano de Deus para a sua vida é salvar você para morar com Ele no paraíso celestial. Portanto, nunca desista de Deus. A promessa não é para aquele que é o melhor. A promessa não é para aquele que nunca errou. A promessa é para aquele que perseverar até o fim com Jesus Cristo. Para aquele que falar como Jó falou, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Segue confiando no sangue de Jesus, nunca duvidando que o sangue de Jesus tem poder para te salvar. Talvez você vai ser tentado a desanimar, esperar a volta de Cristo, porque parece que já leva tanto tempo. Mas eu quero dizer para você que está bem pertinho, mais pertinho do que nunca. Uma das profecias de Jesus, ali em Mateus 24, 44, ele falou assim: por isso, estai vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quando o cristianismo, os crentes não estiverem mais pensando que Jesus vai voltar, ele falou: é nessa hora que eu vou voltar. Quando o mundo já não me esperar mais, quando o cristianismo estiver distraído e não me esperar mais, quando o cristianismo estiver vivendo como o mundo vive, nessa hora é a hora que eu vou voltar. Irmãos, nós estamos vivendo na hora do maior liberalismo do cristianismo de todas as épocas. Houve aquela época onde os cristãos estavam dispostos a morrer por Jesus, estavam dispostos a ser queimados na fogueira, ser crucificados em uma cruz, onde iam para o Coliseu para testemunhar de Jesus. Crianças, bebês, adultos e anciãos morriam comidos pelas bestas feras, mas não negavam o Senhor Jesus. Estavam dispostos a viver por Jesus. Hoje, as igrejas, para atraírem os jovens para a igreja, muitas vezes a igreja tem que viver como o mundo vive. Vocês já viram que agora tem igrejas que estão trazendo o UFC, o boxe, para dentro da igreja? Já viram isso? Colocam um ringue, né, que chama ali, duas pessoas lutando, se matando, batendo uma na outra. Quando acaba a luta, aí o pastor vai para frente, ele faz um sermonete de 5 minutos e diz que está fazendo isso para atrair os jovens para a igreja. A igreja trouxe música para dentro da igreja que desagrada a Deus, onde as pessoas estão pulando, dançando, saltando, como eram os cultos de Baal no passado, para poder atrair as pessoas para a igreja, porque é assim que as igrejas estão achando um meio de competir com Hollywood, trazendo o mundo para dentro da igreja. E Jesus falou assim: olha, quando começardes a ver essas coisas acontecer, ninguém mais me esperando, as pessoas vivendo de acordo com o mundo, as igrejas se tornando um meio de comércio, onde os pastores se preocupam só com dízimo e oferta, mas não alimentam os cordeiros, as ovelhas. Ele falou: nessa hora é que eu vou voltar. Você está vendo isso acontecer hoje? Você está vendo o cristianismo se afastar de Deus? Então Jesus está falando para você: olha, estou bem pertinho, vou voltar, espera um pouquinho mais, permaneça, prepara-te, porque eu quero dar para você o fim que você espera, aquilo que você quer morar comigo no paraíso, e eu quero levar você para o paraíso. Eu te amo mais do que tudo nesse mundo, e eu vou trabalhar para que você possa ir morar comigo no paraíso. Eu já fiz o que era mais difícil. Eu nasci nesse mundo, vivi como ser humano, morri pendurado em uma cruz. O que mais que você pensa que eu não vou me limitar, que eu não posso fazer por você? Eu posso, basta você querer, você falar: pai, eu quero me preparar, eu entrego a ti a minha vida, transforma a minha vida, tira de mim o meu querer, coloca o teu querer. Querida igreja, Deus fala que está aqui na inspiração. Eu não vou estar lendo os textos aqui, porque, como eu prometi, não vou demorar muito, mas Deus fala aqui que a igreja, todas as nossas igrejas precisam de uma reforma. Quando Deus fala isso, Deus está querendo dizer: olha, Eli, você precisa de uma reforma na sua vida. Não adianta eu chegar e falar assim: olha, esses jovens estão vivendo assim, olha, aqueles irmãos estão vivendo assim. Não, eu estou vivendo assim, e eu preciso melhorar, eu preciso de uma reforma na minha vida. E Deus está falando para você: prepara. Deus não está falando para você: prepara a igreja. Não, nós temos que nos preparar individualmente, cada um de nós. E pelo testemunho que damos, nós vamos ajudar outros a se preparar. Mas a verdade é que Deus está falando: a igreja, todas as nossas igrejas precisam de uma reforma. No que nós precisamos reformar? Eu não vim aqui para falar para você dos seus defeitos, das coisas que você está fazendo errado, porque você, mais do que ninguém, você e Deus sabe na onde você precisa de uma reforma, aonde você precisa crescer, o que você precisa mudar.
Se é na sua atitude no casamento, se é na sua reforma de saúde, se é na maneira como você guarda o sábado, se é na maneira como você trata as pessoas lá fora, se é na maneira como você trata as pessoas dentro do seu lar. Você sabe a reforma que você precisa. E o Espírito Santo está aí trabalhando com você, trabalhando aqui comigo e falando no que a gente precisa reformar. E esse é o primeiro passo, é reconhecermos que precisamos de uma reforma. Testemunho para a Igreja, página 443, diz ali que nós não podemos descansar enquanto não tivermos a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Eu quero perguntar para você, responde aí sozinho no seu coração, você tem certeza da sua salvação? Se você morresse nesse momento, você estaria salvo. E Deus fala, olha, não descanse até que você tenha certeza da sua salvação. Ore, fale com Deus, peça a Deus que te ajude, que transforme a sua vida e que te dê paz de coração para que você possa dizer, eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Isso é entre você e Deus. Você tendo essa certeza, você não vai sair falando para todo mundo, eu estou salvo, eu tenho certeza da minha salvação. Mas para Deus você vai falar, Pai, eu creio no sangue de Jesus, obrigado por ter transformado minha vida, obrigado por estar me preparando para o paraíso. Mas eu sei que se eu descansar hoje, eu posso descansar na certeza da minha salvação, não porque eu sou bom, mas porque Jesus é bom e Ele tem transformado a minha vida. Querida igreja, eu quero ler só mais um texto para vocês, para nós aqui. Diz aqui a inspiração, segundo Testemunho Seleto, página 379. Seja afastado o pecado do orgulho. Sejam vencidas todas as superfluidades do vestuário. Sendo exercido arrependimento para com Deus pelo despótico roubo a Ele feito pela retenção de dinheiro que deveria fluir para o tesouro, a fim de manter a obra de Deus em seus campos missionários. Deus nos chamando para um arrependimento, para que nos arrependamos das maneiras em que nós não damos testemunho de Deus pela maneira como nós nos vestimos. Que Deus nos perdoe e nos dê arrependimento, porque às vezes temos retido mais do que deveríamos reter das bênçãos que Deus tem nos dado. Temos atrapalhado o trabalho missionário. Temos prejudicado o trabalho missionário porque não temos dado tudo a Deus como Deus pede que entreguemos a Ele. Que Deus nos perdoe pelo nosso orgulho, pelas nossas vaidades, pela nossa falta de amor em casa com os familiares, pela nossa falta de amor para com os irmãos na igreja. O irmão Davi falou aqui, né? Às vezes a igreja é atrapalhada porque a obra é atrapalhada porque a gente observa muito a vida dos outros. Que Deus me perdoe, que Deus me ajude, que Deus ajude você a olhar para o Calvário, a dar um bom testemunho, viver a religião de Cristo, falar menos e viver mais a religião, parar de olhar para os nossos irmãos, para as pessoas ao nosso redor, para os nossos vizinhos, criticar. Que Deus nos perdoe, que Deus traga a reforma, o reavivamento que cada um de nós precisamos nas nossas vidas. E Deus faz a promessa que se nós buscarmos a Ele de todo o coração, se o meu povo que por mim se chama, com fé se humilhar e orar e buscar a minha face, Deus disse, eu ouvirei a sua voz, eu responderei lá dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus perdoe os nossos pecados, que Deus sare a terra do nosso coração e que nós, pela graça de Deus, possamos sair daqui pessoas diferentes das quais chegamos, que possamos sair daqui falando e tratando as pessoas de uma maneira diferente, que possamos sair daqui tendo a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, com o coração agradecido pelo privilégio que tivemos de passar esse sábado maravilhoso, e animados, fortalecidos, encorajados, para caminharmos com Jesus pela graça dEle. E ainda que Ele nos mate, nele confiaremos. Que Jesus seja uma realidade na sua vida e na minha vida. Amém.